agora vamos conversar com o professor Gabriel Vitulo, professor de Ciência Política da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Bem-vindo ao nosso programa, professor. Muito obrigado. Prazer tê-lo conosco. Prazer é meu, mais uma vez contigo aqui e com a audiência. Num dia muito especial, né? O que aconteceu ontem nos deixou a muitos realmente muito preocupados. Fato inédito na história do país. E vamos ver, né, o que é que acontece nestas 3 semanas. Mas desde já eu quero registrar aqui a minha surpresa, meu temor, minha enorme preocupação pelo cenário que se abriu com o resultado deste primeiro turno. Resultado nacional, inclusive, né? Estou principalmente pensando no resultado nacional. E falando em termos disso, né, muitas vezes imagina que certas coisas só estão acontecendo no Brasil. Eu gostaria de ouvir uma avaliação sua como estudioso da política, não só no Brasil, mas como estudioso da política no mundo inteiro. Você, inclusive, é professor que vem da Argentina, já está há um bom tempo aqui conosco. E desse estudo, me parece que movimentos de extrema direita estão acontecendo em algumas partes do mundo, não é verdade? Tem vários casos, podemos citar aqui o que aconteceu recentemente na Polônia, na Hungria, o caso de Trump nos Estados Unidos, o caso das Filipinas, que é um caso que às vezes tem colegas que omitem, né, ou que não conhecem, esquecem de mencionar. É um dos casos mais aberrantes que temos hoje no mundo. Tem um presidente que, por dar apenas um exemplo dos vários, né, declarações extremamente repudiáveis do presidente das Filipinas, recentemente foi estuprada uma jovem australiana nas Filipinas, e as declarações dele logo a seguir foram: não sabia que era tão bonita e não teria sido o primeiro. Que coisa lamentável de um presidente da República, né? Que coisa triste. Um presidente nazista, um presidente xenófobo, um presidente racista, machista, o pior que você possa imaginar, lá eleito pelo povo e com um grande apoio popular, né? Uma base de sustentação bastante grande. Pois é. E aí eu pergunto, agora me parece que alguns países do mundo onde houve esse caminhar para o extremismo de direita, né? Uma coisa é você tá no centro, aí centro-esquerda ou até centro-direita, ou a própria direita, mas de certo modo equilibrada, mas quando se caminha para o extremo, isso gera um certo risco, né? Me parece que outros países, Estados Unidos, alguns lugares onde se caminhou dessa forma, já estão tentando fazer um movimento de volta por causa do próprio sofrimento da população. Hoje nos Estados Unidos, por exemplo, o Donald Trump já alcança índices altíssimos de reprovação popular, não é? Com certeza, é a população que sofre, a democracia que está em sério risco, a democracia ameaçada. Pensemos como uma democracia pode sobreviver com figuras desta natureza, figuras que se posicionam explicitamente contra o próprio processo democrático. Neste sentido, deveríamos pensar que mecanismos a própria democracia poderia criar para evitar estes fenômenos aberrantes na política nacional e na política internacional, né? Sem dúvida, professor. E aí eu gostaria de saber, né, qual é a avaliação desse resultado que você faz no Brasil, por exemplo, para a presidência da República? Qual foi o grande recado e o que esperar de um segundo turno? Um grande recado é que nós precisamos caminhar muito ainda em matéria de informação, em matéria de formação política, em matéria de consciência cívica e em matéria de recuperarmos valores básicos que nos fazem seres humanos, né? O percentual obtido por aquele que ficou em primeiro lugar surpreendeu a todos, né? Todas as pesquisas indicavam que ele obteria o primeiro lugar, mas nenhuma pesquisa adiantou que seria com uma diferença tão grande com relação ao segundo, 46% dos votos. É um quadro muito preocupante, muito assustador, porque é um recado de que uma porção expressiva da população brasileira, preocupada com a crise, preocupada com a corrupção, preocupada com os vários problemas que o Brasil tem embarcado num projeto de caráter nazi-fascista. E quando eu digo nazi-fascista, tem pessoas que se surpreendem, se assustam, ponderam. E eu lhe fazer uma pergunta, professor, porque muito se fala em nazismo e fascismo, mas a grande maioria da população
não sabe exatamente o que é que significa. Então, assim, como professor de ciência política, o que é que significa e quais são as características de nazismo e de fascismo? Para falarmos em nazismo ou fascismo, temos que lembrar do que aconteceu na Europa, especialmente em países como a Alemanha e a Itália, nos anos 30 do século passado. Nazismo remete à figura do Hitler, fascismo remete à figura de Mussolini, figuras que levaram muito, mas muito sofrimento para aquelas sociedades. Eram momentos de Para grande trazer um crise. exemplo popular, Sim, que talvez seja bem conhecido, eu me recordo do filme O Menino do Pijama Listrado. Eu acho que esse filme é um filme que qualquer ser humano que assista consegue compreender o que significa isso. Com toda certeza, né? Temos este filme, temos muitos outros filmes que transmitem o que foi o terror, o que foi aquele extermínio. Pensemos no caso do nazismo, 6 milhões de seres humanos exterminados, judeus, ciganos, comunistas, homossexuais, só pelo fato de serem comunistas, só pelo fato de serem homossexuais, só pelo fato de serem ciganos, também. só pelo fato de serem negros, só pelo fato de serem judeus, foram enviados para os campos de concentração. Então, claro, estamos no século XXI, então alguns dizem, não, mas no século XXI estas coisas não podem voltar a acontecer. Eu fico sempre com um pé, com os dois pés atrás, porque estamos vivenciando situações realmente graves no mundo, a xenofobia crescendo, o racismo crescendo, e este tipo de candidaturas Essa questão de com defesa forte de apoio armas, popular. de uma série de coisas, né? Armar a população, o que é isso? Qualquer pesquisador, qualquer pessoa que minimamente entende da questão da segurança, sabe que armar a população não é a solução. Claro, eu entendo e tento me colocar no lugar daquele cidadão que já foi assaltado, que já sofreu violência, etc. Mas será que distribuir armas massivamente será a solução? Basta observar o que acontece nos Estados Unidos com essas matanças escolares praticamente semanais. Sempre temos alguma matança, sempre temos alguma chacina de algum doido que pega uma arma e sai atirando. É evidente que não é por aí que nós iremos resolver, não é com mais violência que resolveremos o problema da violência na nossa sociedade. Está chegando um monte de perguntas do telespectador, mas ainda dentro desse assunto que acabamos de abordar, isso é muito sério, gente. Temos a pergunta sobre nazismo, é isso? Qual é a pergunta? Elisângela de Petrópolis. Ela gostaria de saber se você considera que é possível ter um movimento como esse aqui no Brasil ou se seria exagero. Não é exagero, já temos os primeiros indícios de um movimento dessa natureza. Por isso que eu não consigo imaginar um país governado por aquele que ficou em primeiro lugar na eleição. Por que não imagino? Porque eu levo a sério as declarações que ele fez ao longo de todos estes meses e as declarações que ele fez. Imaginemos no dia, por exemplo, do impeachment da presidenta Dilma Rousseff, as declarações dele, que de alguma forma foram o lançamento da campanha presidencial dele, quando ele prestou homenagem a uma das figuras mais nefastas da história recente brasileira, o torturador Ultra, né? Ele prestou uma homenagem. Você homenagear um torturador é algo que ofende a própria humanidade, né? Eu Isso recomendo ao telespectador, aqueles que estão nos assistindo, para que procurem na internet quem foi esta figura, tá? Brilhante Ustra, o que ele representa, o que ele fez, né? Uma das figuras mais nefastas da ditadura civil-militar no Brasil, e o candidato prestar homenagem a essa figura já fala muito do que ele é. Sem dúvida, né? Estamos conversando com o professor Gabriel Witulo, que é professor pesquisador da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tem trabalhos, livros publicados, está aqui fazendo uma análise muito séria do quadro que o Brasil está vivendo. Nós vamos a um breve intervalo, tem mais perguntas chegando e daqui a pouquinho vamos falar também sobre o cenário local, né? Sobre os estados, né? Esse passo a mais que foi dado, que já tinha se iniciado em 2014, em relação à libertação das oligarquias, dos grandes coronéis no nosso estado do Rio Grande do Norte e em vários outros estados do Brasil também, esse movimento, sobretudo no Nordeste, por incrível que pareça, tem acontecido. Conversando com o professor de Ciência Política da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e professor e pesquisador Gabriel Witulo. Tem mais perguntas de telespectadores. Vamos à próxima pergunta. A pessoa está digitando o nome ainda, mas ela quer saber o que é que o professor acha da situação da Venezuela
E se o Brasil embarcar em outro projeto, se o Brasil corre o risco de se transformar em uma Venezuela. Muita gente tem esse pensamento. Sim, sobre a Venezuela tem se falado muito nestes últimos tempos, no Brasil e em tantas outras partes do mundo. Eu creio que falta informação, a situação na Venezuela é muito complicada, a situação da população, realmente há pessoas que estão passando muitas necessidades. Um governo que foi reeleito agora há pouco, um governo que, enfim, tem tomado, eu creio que seria um erro nosso começar a qualificar os países vizinhos, né? Temos que entender que a situação lá não está fácil, mas não iremos resolver a situação da Venezuela, por exemplo, ocupando o país via missão humanitária, tá? É o que sugere o candidato a vice, inclusive da chapa que ficou em primeiro lugar, é a possibilidade de entrar na Venezuela, mesmo que o povo venezuelano não queira, mesmo que o governante, o presidente Maduro não queira a força, o que significaria um cenário de guerra com um dos nossos vizinhos, né? Então, eu creio que a situação seria bem mais complicada e não ajudaríamos em nada o povo venezuelano, que tem que resolver seus problemas, assim como o Brasil tem que resolver os dele, né? Por isso que eu digo, cada um respeitando a sua soberania, respeitando, né? A soberania. E são países completamente diferentes em relação à economia, em relação a muita coisa. A realidade lá outra é totalmente diferente, né? Com certeza. Então essas comparações me parecem um pouco forçadas, o que não significa que não devamos nos preocupar com o que está acontecendo lá, não devamos nos solidarizar com o que está sofrendo o povo venezuelano. Nós devemos apontar também a interferência constante dos Estados Unidos na política venezuelana, que faz muito mal, né? E que é algo que me preocupa também no caso do Brasil, caso o candidato Bolsonaro consiga finalmente triunfar na eleição, né? Pergunta do telespectador. Alisson de Capimacio. Ele quer saber se o pesquisador acha possível o candidato Bolsonaro ter algum poder para reverter a situação da economia do Brasil pelos tipos de projetos que ele apresenta. Agradeço muitíssimo a pergunta do telespectador. O nome dele? Alisson de Capimacio. Alisson de Capimacio. Pergunta fundamental e é um tema que de fato não tem aparecido até aqui nos debates, né? Muitos de nós temos nos escandalizado com as declarações do candidato com relação à questão de gênero, com relação à questão de sexualidade, com relação a vários outros temas, mas o tema da economia ainda não apareceu e eu torço para que nestas 3 semanas que temos até o segundo turno, o tema apareça. Por quê? Porque as propostas, poucas propostas de forma muito rápida, que apareceram em alguns veículos de comunicação vindas principalmente daquele que seria o homem forte da economia, o Paulo Guedes, são propostas muito, muito assustadoras, né? Uma delas, imposto de renda único, não interessa qual for a sua renda, todo mundo irá pagar 20% o mesmo imposto. Isto significa, você ganha R$5.000, R$1.000 serão retirados em conceito de imposto de renda. Você ganha R$1.000, R$200 serão retirados em conceito de imposto de renda. Você ganha R$1 milhão, R$200.000 de imposto de renda. Um absurdo, porque isto significa uma enorme injustiça tributária. Se nós quisermos construir um país um pouco menos desigual, um pouco menos injusto, temos que fazer sim uma reforma tributária, mas na direção exatamente oposta. Esta é uma questão. Outra questão, a privatização de todo o pouco que restou de empresas públicas, patrimônio do povo brasileiro, que seria entregue hoje, ao capital nacional e internacional. Hoje, para se ter ideia, o que fez o governo Temer, a gente está mandando o óleo bruto do petróleo para fora do Brasil, está refinando lá fora, gerando emprego e renda fora do Brasil, sim, comprando de volta o óleo mais caro e pagando em dólar, num dólar disparado. É algo assim, a pessoa que defende, tem a história de Deus, pátria e família, a pessoa que defende a pátria sendo contra um patrimônio do Brasil, é uma coisa... Tem a questão da soberania. Absolutamente... A questão da soberania nacional. Tá? Né? E além disso, a relação cotidiana, a vida cotidiana do povo, aqueles que reclamam hoje que a gasolina está cara, imaginem o que poderia ser se a Petrobras for completamente privatizada, por exemplo. Hoje, pelo que eu estou vendo, só vai dar para falar sobre o plano nacional, né? Não dá para falar sobre o plano local, mas tem mais uma pergunta do telespectador. Silvio do Tirol quer saber se essa polarização é saudável para o Brasil. É a pergunta dele. Nem um pouco saudável, na medida em que temos, num dos polos, uma proposta de extrema direita, de caráter neofascista, que coloca em risco a própria integridade
territorial e social do país. Pensemos naquilo que você e outros colegas mencionavam sobre a questão do Nordeste, né? O Nordeste que votou de uma forma diferente do restante do Brasil, já tem gente que diz temos que nos livrar do Nordeste e começam estes preconceitos, separatista, etc. Né? Separatismo novamente. O que é isso, gente? Temos que pensar com o coração, com a cabeça, pensar seriamente o que nós queremos para o nosso país. Queremos ser governados por uma pessoa homofóbica, racista, misógina, que promete entregar a riqueza nacional para o capital forâneo, ou seja, são coisas assim que não... Um candidato a vice que promete acabar com o 13º salário e as pessoas que não estão com carteira assinada dizem, mas eu não recebo o 13º, então melhor que ninguém receba. Será que nós vamos nivelar por baixo? Não será questão de tentar conquistar e abraçar novos direitos? Então a destruição dos direitos trabalhistas, a destruição do patrimônio nacional, as condições econômicas, eu me assusto muito, não apenas com a política de caráter fascista, mas também com o plano econômico que se esboça por este candidato que colocaria em risco as condições de vida de grandes setores da população. Muito bem. Bom, quero agradecer a parte. Tem muita pergunta chegando, não dá tempo de fazê-las todas, porque o tempo realmente já se esgotou. Eu quero agradecer a sua presença, a sua participação e esclarecimentos como professor, como pesquisador, como cientista político, pelos esclarecimentos aqui no nosso programa Boa Tarde, Cidadão. Seja sempre bem-vindo e receba um kit de produtos Lucena para você aproveitar com seus amigos e familiares. Muito obrigado. Sempre um prazer poder debater aqui contigo e com o teu público. Muito bem.